falo pra você ou eu falo pra Pode falar pra câmera? mim. Meu nome é Júlia Amando, eu sou cirurgiã plástica e cirurgiã craniomaxilofacial. O que te motivou a trabalhar? Eu acho assim, eu já tinha feito toda a minha formação como médica, eu já tinha 3 especializações, eu já tinha um mestrado. E eu sentia que eu precisava devolver isso de alguma forma para a sociedade, né? Como se eu tivesse, naquele momento da minha vida profissional, é como se eu já tivesse adquirido uma grande quantidade de conhecimento e eu queria devolver isso. E não é que eu não pudesse devolver isso dentro de um consultório ou dentro de um hospital aqui no Brasil. É claro que eu poderia e fazia, mas eu queria fazer isso de uma forma um pouco mais ampla, sabe? E aí veio essa necessidade de fazer o trabalho voluntário. Então, pegando como exemplo a Nigéria, você pode falar como era a sua rotina, mais ou menos? O projeto da Nigéria é um projeto chamado Projeto NOMA. Tá? O nome do projeto é o nome da doença que a gente trata. E essa doença é uma doença muito pouco conhecida ao redor do mundo, porque é uma doença, hoje praticamente a gente fala de uma doença de África. Tá? É uma doença que quase não é relatada ao redor do mundo. E é uma doença associada a uma situação de pobreza extrema e falta absoluta de qualquer outro cuidado. É uma doença que se desenvolve em crianças, geralmente crianças ali numa faixa de 1 a 4 anos, crianças desnutridas, desidratadas, que não têm nenhuma higiene oral. Então essas crianças começam a desenvolver aftas na cavidade oral, pequenas úlceras. Essas úlceras infectam, existe uma proliferação bacteriana, essas úlceras começam a aumentar e essas crianças começam a fazer grandes feridas na face, né, como se fosse uma necrose. E aí essa criança começa a perder partes da face com essas lesões. É uma doença que tem 90% de mortalidade, ou seja, cada 10 crianças que sofrem dessa doença, 9 morrem. E uma criança que fica é uma criança que fica com uma série de deformidades faciais, uma série de restrições para comer, para frequentar meios sociais. As famílias não aceitam essas crianças com essas deformidades de face. Muitas vezes essas crianças são isoladas do convívio da família, isoladas do convívio social. A gente já ouviu relatos, por exemplo, de crianças que foram colocadas para conviver junto com os animais do local e não mais com a família, porque culturalmente eles associam esse acontecimento com uma maldição, com a ocorrência de maus espíritos. É como se a família fosse amaldiçoada, então muitas vezes eles querem afastar essa criança do convívio. E é claro que essa falta de informação contribui para essa mortalidade muito alta dessa doença, né? Então, como é que funciona o projeto? Uma vez que é feita essa busca ativa, esses pacientes são levados para esse hospital ou então esses pacientes chegam, né? Chegam através da ida deles mesmo para o hospital ou chegam através dessa busca ativa das equipes. Quando os pacientes chegam no hospital, eles têm uma infecção aguda, né? Então muitas vezes eles estão realmente em risco de vida, tá? Esse paciente é recuperado, ele é colocado em hidratação, é feito antibiótico, a ferida é cuidada, tudo pelas equipes locais. Quando esse paciente sai do risco de vida e fica com aquela deformidade na face, seja essa deformidade, uma deformidade de lábio, uma deformidade de nariz, perdeu parte da bochecha, perdeu parte do osso do zigoma, perdeu parte da órbita, às vezes perdem um olho, esse paciente se torna um paciente elegível por uma cirurgia reparadora. E aí, nesse momento, é o momento que a equipe internacional chega no hospital para fazer as cirurgias reparadoras. Então, em torno de 3 a 4 vezes por ano, MSF monta essa equipe de especialistas, que são especialistas ao redor do mundo. Nós temos hoje, dentro de MSF, algumas das grandes referências dentro da doença. Então, essas pessoas são reunidas e de 3 a 4 vezes por ano, essa equipe é encaminhada para esse hospital
para começar as cirurgias reparadoras. E aí nós ficamos de 3 a 4 semanas no hospital, operando 30, 40, 50 pacientes. É como se fosse um mutirão. Você pode dizer qual foi a importância das doações que as pessoas doam? A MSF é uma organização internacional que tem projetos em mais de 70 países. MSF age em populações vulneráveis. São populações que não conseguiriam ter o acesso à saúde se não fosse através de organizações humanitárias. E MSF sobrevive de doações de pessoas como eu e você, né? E se não forem essas doações, se não forem essas pessoas que querem fazer parte de alguma forma de um bem maior, que não querem que essas populações vulneráveis dependam, digamos, só de uma questão política, governamental, dos seus próprios países, que sentem empatia com determinadas causas. É esse o momento que a gente tem, né, para falar, bom, eu quero fazer parte de uma melhora do mundo, né? Não tem essa frase que a gente tem que ser a melhora que a gente quer ver no mundo? Então eu acho que é mais ou menos isso. Essa necessidade da gente fazer alguma coisa pelo próximo. Então é aí que entram as doações, né? Assim, MSF de fato sobrevive de doações de pessoas. Então essas doações, elas são necessárias para os projetos continuarem acontecendo. Até as menores doações fazem diferença? Fazem muita diferença, né? Porque isso é muito comum até do ser humano, né? A gente achar que o que a gente tem para dar é muito pouco e aí a gente não dá. Então, se eu achar que o fato de eu ir para a Nigéria operar 30 pessoas não vai mudar o problema do mundo, eu não vou. Se eu achar que o fato de eu doar, não sei, R$50 não vai resolver o problema da saúde mundial, eu não vou doar. E aí, se todo mundo pensar assim, ninguém faz. Só que não é um fazendo que vai resolver tudo, é todo mundo fazendo junto. E também não vai resolver tudo, mas já vai resolver grande parte. E é isso que a gente pode fazer. Pode mandar um recado para os médicos que hoje em dia estão estudando, têm interesse em trabalhar com a MSF, ou para possíveis doadores também? Bom, o que eu poderia falar para os novos médicos, né? Assim, eu posso falar do que foi para mim, né? Eu posso falar da minha experiência. A experiência com o trabalho médico humanitário internacional mudou a minha vida, mudou quem eu sou como pessoa e mudou a minha vida profissional para muito melhor, muito melhor. Então, para quem tem essa vontade, para quem tem esse sonho, para quem pensa em fazer parte de uma organização como Médicos Sem Fronteiras, é muito válido. É uma experiência que te tira totalmente da sua zona de conforto, te coloca em contato com outras culturas, muitas vezes com outras doenças, com situações que você não vê no seu meio de trabalho. Então, realmente, assim, eu sempre digo isso para minha mãe, porque a minha mãe sempre sofre quando eu saio. Eu sempre digo para ela, mãe, não é o MSF que precisa de mim, sou eu que preciso do MSF. Para mim, para me transformar como pessoa. Então, para quem tiver a oportunidade de viver isso, viva, porque não dá nem para explicar o que é.